assumir um compromisso com Jesus para receber a maior bênção de todas, que é a salvação, se você perguntar para ela: mas irmão, você está preparado para receber hoje aquela casa própria que tanto você tem orado? Vixe, pastor, para ontem, estou esperando faz tempo. Mas meu irmão, você está preparado para receber hoje aquele emprego que você tanto pediu a Deus, aquele carro? Vixe, pastor, misericórdia, não aguento mais andar a pé. Mas peraí, se eu estou preparado para receber as bênçãos menores, então eu estou preparado para receber a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Diga glória a Deus. Você vê que a pessoa não pensa um segundo para falar se está preparado ou não para receber uma bênção? Pergunta a alguém, vem com a chave de um carro zero e fala assim: olha, eu queria te dar esse carro zero, mas deixa eu te perguntar, você está preparado? Alguém vai falar: não, eu não sei ainda se eu estou preparado para receber esse carro zero, não sei. Não, a pessoa vai se aceitar de pronto. Assim é a questão da salvação. Na verdade, é que a pessoa ainda não entendeu. Na verdade, falta para ela uma decisão. Ela ainda está olhando para as coisas presentes, para as coisas do momento. E é isso que eu quero te falar hoje. Vamos lá? Vamos 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Vai aparecer lá na tela? Tá travado aí, não tem problema. Ó, não vai aparecer ali na tela, mas você ouça com atenção. E é sempre bom que você traga a Bíblia para a igreja também, para você acompanhar aí com a sua Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Se você não trouxe, não tem problema. Eu leio e você vai conseguir ouvir da mesma forma. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha aqui para o pastor. Significa isso, ele fala assim, ó: por isso não desfalecemos. Eu estava falando com os obreiros aqui agora há pouco, na reunião que nós tivemos antes dessa, sobre desfalecer. O que é desfalecer? Desfalecer é perder as forças. A Bíblia fala que Jesus ensinou os seus discípulos, através de uma parábola, sobre o dever de orar sempre e não o quê? Desfalecer. Está lá em Lucas 18:1. Então o que acontece? Eu estava dizendo para eles, às vezes a gente começa a orar a respeito de algo, mas a nossa oração, à medida que o tempo vai passando e a resposta parece que não vem, a nossa oração vai perdendo a força, ou seja, vai desfalecendo. Eu até brinquei com eles assim, a pessoa começa orando assim: Deus, eu creio porque a tua palavra falou comigo, eu tenho certeza o Senhor vai fazer a obra, eu não duvido, meu Deus, eu creio, eu estou na fé e tal. Aí o primeiro dia não vem resposta nenhuma. Aí no segundo dia está lá: não, Deus, mas eu creio ainda assim que o Senhor vai fazer a obra, porque o Senhor falou pela tua palavra, eu creio. E no segundo dia não vem resposta. Aí no terceiro dia: Deus, eu creio, Deus, eu vou continuar crendo, Senhor, porque o Senhor vai fazer a obra. E no terceiro dia não vem resposta. Aí no quarto dia lá está ela: ah, Deus, então, eu não sei, mas se o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me dar. No quinto dia diz: Senhor, eu acho que não é para mim, eu acho que o Senhor não está me ouvindo. A oração vai desfalecer. O que significa vai perdendo a? Você viu como eu comecei? Você viu depois do quarto dia, quinto dia? E Jesus está falando que nós não podemos desfalecer. Por quê? Ele fala aqui, ó: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, tem Bíblia que fala assim, ó, se desgaste, né, se deteriore, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então presta atenção, o exterior, as coisas de fora, elas vão se desgastando, elas vão se enfraquecendo, elas vão se deteriorando, se corrompendo, mas o interior não, ele se renova, ele não perde a força. Diga glória a Deus. Então se a tua oração é daqui, ó, é do teu interior, você não pode desfalecer. Outro significado de desfalecer, diga assim comigo para você gravar, diga assim, ó: é desistir no coração. Então, outro significado de desfalecer é desistir no coração. Então, quer dizer, o exterior, ele pode se deteriorar, se corromper, se desgastar, se enfraquecer. Isso aqui vai desgastando, né? Vamos falar, o nosso exterior vai se enfraquecendo, mas o interior não. E o interior, ele tem que se renovar. Desfalece, ela desiste no coração.
Eu sempre digo, antes de uma pessoa desistir com os seus pés, com as mãos, com a sua boca, ela desistiu aonde? No coração. A Bíblia fala que o povo de Israel voltou ao Egito. Eles saíram do Egito, já estavam rumo à terra prometida, mas quando algumas coisas exteriores aconteceram, aqui no interior eles desfaleceram, eles desistiram no coração. A Bíblia chega a dizer que no coração eles voltaram ao Egito. Eles não voltaram com os pés, eles voltaram aonde? Aqui, ó, no coração. O problema é esse. Quando a gente desfalece no coração, quando a gente enfraquece no coração, isso aqui é coisa séria. Repete assim comigo, diga assim, ó, o exterior não pode mudar o interior. O exterior, irmão, as coisas muitas vezes vão estar se corrompendo. No exterior as coisas vão estar se desgastando, as coisas vão estar piorando muitas vezes, mas aqui no interior não. Aqui no interior tem que se renovar de dia em dia. Diga glória a Deus. Mas às vezes você está deixando o exterior afetar o interior. Você está desistindo no coração. Você está desfalecendo. Tua oração está ficando fraca à medida que o tempo vai passando. Por quê? Porque o exterior está afetando o interior. Não pode, você não pode permitir. Essas coisas exteriores, que eu digo circunstâncias, que está ao nosso redor, à nossa volta. Não pode mudar o que Deus colocou aqui dentro de nós, diga graças a Deus. Nós temos que ficar, ainda que a resposta seja negativa, ainda que a bênção pareça que está cada vez mais distante, aqui dentro tem que ser renovado todo dia, não pode perder a força, nós não podemos desistir na oração, a oração não pode ficando mais fraca, não, tem que ficando cada vez mais forte, tem que permanecer firme, diga glória a Deus. É assim que tem que acontecer. Porque a nossa leve e momentânea o quê? Tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 18. Não atentando mas nas coisas que não veem, que se não veem, porque as coisas que se veem são o que, igrejas? Temporais, passageiras, né? E as que se não veem são, é aqui que está o problema. Como eu comecei falando a você, tem muita gente que ainda não tomou uma decisão na vida certa. Por quê? Porque ainda está olhando somente para o que é temporal, passageiro. Se fosse para colocar um título na mensagem de hoje, qual seria, pastor? Seria assim, ó, invista o seu agora no depois. Eu tenho falado sobre decisão e eu vou falar o mês inteiro. E hoje eu quero falar a questão da pessoa tomar uma decisão muito errada, que tem muita gente tomando, que é uma decisão baseada em coisas momentâneas. É uma decisão baseada no agora, no momento, no que é passageiro. Isso é muito importante. Por quê, pastor? Eu já vi muitas pessoas, meu irmão, tomando uma decisão baseada numa coisa momentânea. Num momento, num instante. Mas o momento passa e a decisão fica. A decisão permanece. Quer ver uma coisa? Você já deve ter ouvido alguém falar assim: ah, eu tomei aquela decisão na hora da raiva. Mas eu te pergunto, a raiva passa, não passa? E a decisão que você tomou, como é que fica? A raiva vai passar. Mas muitas vezes a decisão que foi tomada na hora da raiva vai te trazer um prejuízo muito grande. A raiva é uma coisa momentânea. Ah, eu tomei aquela decisão porque eu estava muito chateado naquela hora e eu fui lá e fiz. Pois é, mas a chateação passa. Até o contrário eu já vi. Ah, eu estava tão eufórico, eu estava tão alegre que eu fui lá e nem pensei. Não é assim? Eu fui naquela alegria, euforia, depois que eu fui parar para pensar. Eu tomei uma decisão. E tem pessoas assim, tomando decisão baseadas no momento. Isso é uma coisa muito perigosa mesmo. Primeiro, você não pode tomar uma decisão na sua vida baseado no que você está vendo. Eu falo muito isso aqui e vou bater nessa tecla de novo. O pastor Jaime diz uma coisa que eu guardei no meu coração. Ele fala assim: o que eu vejo me entristece. O que eu ouço me desanima. Mas o que eu creio me fortalece. Diga glória a Deus. Por que eu não posso basear minha decisão no que eu estou vendo? Volta no versículo 18. Diz assim, ó:
não atentando nós para as coisas que se... Eu te pergunto, o que você está vendo hoje na sua família? Não atente para isso. O que você está vendo hoje no seu casamento? Não atente para isso. Vida financeira, não atente para isso. Não tome decisão baseada no que você está vendo. Não, pastor, mas é assim, é o certo. Porque pelo que eu estou vendo, a minha decisão tem que ser essa. Você vai errar feio. Olha o que diz aqui. Não atentando nós para nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são o quê? Temporais, passageiras, momentâneas. Irmão, não ande por aquilo que você está vendo, não decida nada por aquilo que você está vendo hoje. Você está vendo muita coisa acontecer hoje, não está? Sim ou não? Eu vou falar uma coisa para você, tudo isso vai passar. Passa. Passa, meu irmão. São coisas temporais. Mas muitas vezes, se você tomar uma decisão no momento desse, depois a decisão fica. Podia falar de várias coisas, mas quer ver? Até uma pessoa que tira a própria vida por causa do que ela está vendo hoje. Por causa de tudo que ela está vendo hoje, ela vai lá e toma a decisão de acabar com a vida dela. O diabo diz para ela, não tem mais saída. E ela tira a vida dela. Ela, por um momento, pelo que ela estava vendo, e o que ela vê, o que a gente vê é temporário. A Bíblia diz aqui, ela tomou a decisão que vai ter um peso eterno, que não vai dar mais para voltar atrás. Quem está entendendo, diga amém. É coisa séria. Não atentando nós para as coisas que se vêem, igreja. Ô meu irmão, eu não sei o que você está vendo hoje na sua vida, mas não baseie a sua decisão aí. No agora, no momento. Não tome a decisão baseada no momento. Não, porque o que você está vendo hoje, a Bíblia está dizendo que é passageiro. Pois as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são o quê? Eternas. E aí que é o nosso erro muitas vezes. A Bíblia diz no versículo 17 assim, ó, porque a nossa leve e o quê? Momentânea. Ah, pastor, mas eu não sei não, porque a Bíblia está enganada. A minha tribulação não tem nada de leve. A coisa está pesada, a coisa está difícil e tal. Deixa eu explicar isso aqui para você, assim como eu entendi, assim como o Espírito Santo falou comigo. Quando a Bíblia está dizendo que a nossa tribulação é momentânea e o quê? Leve. Ela está falando do peso que ela tem que ter na nossa decisão. Foi assim que eu entendi. Quando a Bíblia diz das coisas que são eternas, olha como fala lá, versículo 17, que a nossa leve e momentânea é o quê? Tribulação, produz para nós um peso, o que? Momentâneo? Não, eterno, do que? De glória muito excelente. Então olha aqui, pastor, na sua decisão, vamos dizer que tem uma balança da decisão. A tribulação, ela não pode ter um peso. Na sua balança da decisão, vamos imaginar que existisse uma balança da decisão, o que tem que pesar mais não é o momento. Não é a tribulação, porque ela é momentânea. O que tem que pesar mais é o quê? É o que é eterno, diga a glória a Deus. Isso que tem que ter um peso na sua decisão. Olha para o pastor, presta atenção aqui. Quando que a gente vê que uma pessoa amadureceu na fé? Quando o que tem maior peso na decisão dela não são coisas momentâneas. Você percebe, que uma pessoa amadureceu, cresceu na fé, quando o que pesa nas decisões dela não são coisas de momento, não são coisas momentâneas, não são as tribulações, não é o sofrimento que ela está passando agora. O que pesa na decisão dela são as coisas eternas, diga a glória a Deus. São coisas que vão vir depois. Veja uma pessoa imatura, ela é assim, ó, ela está passando por uma tribulação, ela fala, eu não estou aguentando, eu vou largar tudo, eu vou desistir tudo, porque agora está difícil demais, porque agora está complicado demais. E aí aquilo pesa tanto na decisão dela, que ela acaba abrindo mão de algo que é eterno. Aquele que amadureceu, ele diz, olha, está difícil demais agora, mas eu vou aguentar, porque eu sei que daqui um tempo, vai? Porque, olha aí, volta aí, a nossa leve e o quê? Então passa ou não passa? Quando a pessoa, ela entendeu, ela está madura na fé, ela fala assim, está difícil, mas eu vou aguentar, porque eu sei que vai passar.
Aquele que não amadureceu, não, ele tem que tomar uma decisão na hora. Aí onde ele larga tudo, ele joga tudo pro alto, ele peca, ele erra, ele chuta o pau da barraca, chuta o balde, você pode falar do jeito que você quiser. Por quê? Porque ele não amadureceu. O que pesa na decisão dele é uma coisa momentânea, que deveria ser leve. Quem está entendendo, diga amém. Não deveria pesar. O que tem que ter peso? O que tem que ter peso é aquilo que eu estou conquistando lá no mundo espiritual. Diga a glória a Deus. Ah, irmão, quando o diabo vem para uma pessoa madura na fé, ele pode colocar na frente dela ali aquela tentação, aquela tribulação. Fala, Satanás, você acha que eu vou trocar aquilo lá por isso aqui? Olha isso aqui que Deus tem para me dar, olha isso aqui que você está me oferecendo. Está entendendo que a pessoa consegue diferenciar o peso? Eu te pergunto, olha aqui, pastor, você consegue diferenciar o peso das coisas na sua vida? Ou para você, o que Deus tem e a sua tribulação é o mesmo peso? Tem gente que não entendeu ainda. Olha aqui, presta atenção no que eu estou te falando. Tem muita gente que o que Deus tem para ela tem o mesmo peso da tribulação que ela está passando. Para ela, tanto faz. E às vezes até a tribulação tem um peso até maior. Ela é capaz de desistir do que Deus tem só para ter um pouco de paz agora. Só para satisfazer a sua vontade agora. Ela é capaz de desistir de tudo que Deus tem só para se agradar agora, se aliviar agora. Meu irmão, eu te garanto, não vale a pena. Você vai se aliviar agora, mas você vai sentir o peso dessa decisão depois. Vou te mostrar um exemplo que eu estou falando. Vamos lá em Gênesis, rapidinho. Gênesis capítulo 25, versículo 29. Irmão, eu oro para que o Espírito Santo ajude a nós, igreja de Deus, diferenciar o peso das coisas. É muito diferente, a tribulação é muito leve, perto do peso da glória eterna que está preparada. Diga a glória a Deus. Ai, irmão, eu fico tão triste quando eu vejo um cristão, um servo de Deus, falar assim: eu vou largar a mão, vou parar de servir a Deus, parar de ir na igreja, porque não vale a pena. Eu falo, meu Deus, será que ele entende o peso que tem, as coisas que Deus tem preparado para ele? As coisas que na verdade não se veem. A pessoa fica olhando para as coisas desse mundo e ela parece que para ela tem o mesmo peso daquelas coisas que não se vê ainda. Ô meu irmão, presta atenção, o que você está vendo agora são coisas leves e momentâneas. Não podem ser a base da sua decisão, você não pode tomar sua decisão por isso. Gênesis 25, 29. Deus ajuda a gente a diferenciar o peso das coisas da nossa vida. A ver que a tribulação que você está passando agora não é nada perto do que Deus tem preparado para você. Diga a glória a Deus. Gênesis 25, versículo 29. Quem achou, diga amém. Posso ler? Diz assim, ó: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele o quê? Presta atenção nessa palavra, cansado. 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu quero que você participe do culto. Estou o quê? Cansado. Quem está cansado aí, diga amém. Ainda bem que não tem ninguém. Por isso se chamou o seu nome o quê? Olha aqui, pastor, o que tem de errado ficar cansado? Nada, a gente não é máquina, a gente cansa, né? Sim ou não? O perigo é o que acontece com o cansaço. O diabo convence as pessoas, eu vou continuar já aqui, olha aqui, pastor, agora. O diabo convence as pessoas que quando ela está cansada, ela pode fazer o que ela quer. Porque o cansaço justifica. Deixa eu te falar uma coisa bem séria que o Espírito Santo falou comigo. Irmão, não justifica. Ainda que você esteja cansado, não justifica você errar, pecar, falhar, desistir, largar, abrir mão, porque você está cansado. O diabo muitas vezes nos convence, eu falo para você porque muitas vezes o diabo já quis me convencer de deixar de fazer algo que eu tinha que fazer porque eu estava cansado. E essa justificativa é mentirosa. Por exemplo, você sabe que você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que tirar um tempo todo dia para oração. E no momento que chega a hora de você orar, você levantar lá naquela madrugada, de você dobrar o seu joelho, o diabo vem e fala o que para você? Ai, hoje você está tão cansado. Não tem problema de você deixar de orar hoje. Deus sabe que você está o quê? Cansado. Mentira. Mentira, vai ter problema sim.
Ou você acha que Satanás lá no inferno, naquele dia que você está cansado, você fala, eu estou tão cansado, hoje eu sei que hoje eu não orei, mas estou tão cansado, amanhã eu oro. Eu tinha que ter lido a Bíblia hoje, mas estou tão cansado que depois eu leio. Hoje é dia de ir no culto, mas Deus, o Senhor sabe que eu estou tão cansado hoje, eu vou tirar para descansar. Aí lá no inferno o diabo vai fazer uma reunião e falar assim, aquele plano que a gente tinha para hoje, deixa para amanhã, porque hoje ele está cansado. Ele vai fazer isso? Vai dar uma pausa e segura aí, o capeta fala para os demônios lá, segura aí porque hoje ele está cansado. Ele vai fazer isso? Não vai. Aí que ele vai vir mesmo. Vamos aproveitar que hoje ele está cansado. Hoje está mais fácil. Isso aqui é sério que eu estou te falando, irmão. O diabo convence muita gente que porque ele está cansado ou cansada, ele pode desistir. Pastor, eu estou cansado do meu marido, do jeito que ele me trata. Eu estou cansado, eu quero ser feliz. Ou seja, eu tenho um direito. Eu lembro que uma vez, eu estava contando aqui de manhã, eu fazia um culto num bairro, bem carente, uma comunidade, era no centro comunitário. A gente tinha que chegar lá, não tinha nem luz, eu tinha que pegar um bico de luz amarrado numa extensão, ligá-lo num poste lá, numa tomada, e jogar por cima da madeira, né, para conseguir fazer o culto, e as pessoas vinham ali para a gente fazer o culto. E eu pregando ali, mas na hora veio no meu coração, e eu falei assim, olha, o diabo está enganando você. Ele diz que o teu marido não te dá atenção, ele diz que o teu marido não te valoriza, não olha para você, e aí ele colocou um vizinho lá, que faz tudo que você pede, que está sempre pronto para te ouvir, que olha para você todo dia e diz como a senhora está bonita e tal, e a senhora está dizendo, eu estou cansada de ser tratada assim, eu vou ser feliz. Achei alguém que me trata como eu mereço. Eu disse, olha, isso é cilado do diabo para a vida da senhora. O que Deus te deu, o que é seu, aquilo que Deus te deu, foi o seu marido, ou foi a sua esposa. Se você pegar esse caminho, você vai sofrer. Aí falei, eu lembro, não lembro as palavras certas, lembro que foi mais ou menos nesse sentido. E aí terminou, eu fiz a oração da fé, depois eu fui perguntar, alguém hoje foi curado, Deus abençoou aqui, você tem um testemunho para contar? Aí eu lembro uma senhora, ela não teve vergonha não, ela falou, na frente de todo mundo. Pastor, eu aqui, o senhor estava pregando aí e foi para mim. Porque exatamente assim, o meu marido não me dá valor, meu marido não me valoriza, meu marido não liga para mim, meu vizinho pastor, olha, está sempre pronto para me ouvir, sempre me elogiando, e pastor, eu estava quase caindo. Mas eu entendi agora. Eu devo lutar por aquilo que Deus me deu. E ela começou a orar, quando foi algum tempo depois, o marido dela já estava junto com ela lá, ouvindo a palavra. Diga graças a Deus. Então cuidado, meu. Se alguém tiver que fazer algo errado, se o seu marido ou sua esposa tiver que fazer, aí é problema dele com Deus, mas você não. Você não vai fazer. Você tem que ficar firme. Mas eu estou tão cansado de tudo isso, pastor. Jesus disse que aquele que está cansado, ele dá força. Isso não é desculpa. A Bíblia fala assim que ele dá força aos cansados e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. O diabo quer usar esse cansaço como justificativo para você não se sentir culpado, por você não estar fazendo o que tinha que fazer. O diabo quer usar esse cansaço na sua vida para você não se sentir culpado e continuar e justificar o pecado. Não tem problema, você está cansado. Estou cansado desse serviço, vou jogar tudo para o alto. Pois é, ali você pode tomar uma decisão precipitada. Ali você pode tomar uma decisão baseada no momento e ter um grande prejuízo por causa disso. Quem está entendendo, diga amém. Está cansado? Vai até Deus que Ele dá força para o cansado. Ele renova as forças para aquele que não tem nenhum vigor. Eu não posso desistir, estou cansado dessa igreja, eu estou cansado de ser pastor, eu estou cansado desse serviço, desse patrão, eu estou cansado de tudo. Cuidado, porque é aí que o diabo vem aparecendo com uma oferta, né? Olha o que diz aqui, continua, diz assim, 30, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Versículo 31, presta atenção. Vende-me, e disse Jacó, vende-me quando? Vende-me hoje, aí ó, hoje, a tua primogenitura. O que era primogenitura? Na época era o direito da bênção. Só o filho mais velho, que era o primogênito, tinha o direito da bênção. E para nós hoje também é o direito da bênção.
O direito acima de tudo da nossa salvação. E o Jacó fala para ele: vende-me hoje a tua primogenitura. 32, e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Olha o que ele diz agora, presta bem atenção. Para que me servirá o quê? Logo, ao quê? A primogenitura. Para que me servirá logo? Olha aqui, pastor, para que vai me servir agora? O negócio é agora. Mas para que vai servir logo essa primogenitura? Vai servir nesse momento? Vai servir agora? Não vai servir para nada. O Jacó fala: vende hoje. Ele fala: agora não vai servir de nada. Continua, versículo 31, aliás, 33. Então disse Jacó: jura-me quando? Hoje, de novo. Olha, veja aí, são tudo coisas momentâneas. É o agora, é o momento, irmão. É ali que o diabo quer te pegar. Vende, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a quem? Você reparou aí? Olha, volta lá no 31, vende-me hoje, não é? Vende-me hoje. Olha o 32, e ele diz: para que me servirá? Logo. Para que me servirá agora? De imediato, né? Logo é isso, de imediato. E aí depois no 33 ele fala: jura-me hoje. É hoje, é agora, é logo, é o momento que faz muitas vezes você trocar a tua bênção, você tomar uma decisão errada. Quem está entendendo, diga amém. Não tome decisões baseadas no momento, meu irmão, no agora, no logo, no momento, no imediato. Eu já preguei isso aqui uma vez. Se Jacó, ele mesmo quisesse, ele não poderia preparar para ele uma comida, um guisado de lentilha, sim ou não? Podia. A Bíblia diz até depois que ele preparou para o pai dele. Ele mesmo podia ter preparado? Podia. Mas qual foi a questão aqui? A questão é que ia demorar. Lembra que eu falei? Ele teria que pegar a carne, cortar, temperar a carne, aí ia ter que deixar o tempo lá para pegar o tempero, depois ia ter que acender o fogo. E não era igual hoje, né, que você risca o fósforo lá e já acendeu. Não tinha fósforo não, ia ter que esfregar os pauzinhos lá, né, até acender o fogo. Aí acendeu o fogo, aí ele ia ter que colocar a carne lá, esperar cozinhar, aí depois ia ficar pronto. Ele ia o quê? Comer. Mas ele queria quando? Ele queria logo, agora, hoje. Esse é o problema. Esse é o problema. Às vezes o diabo faz isso ter um peso muito grande. Para que vai me servir esse negócio agora? Já viu gente falar assim? Para que vai me servir esse negócio de santidade agora, de andar certo agora? Para que vai me servir esse negócio de orar agora? Eu preciso do dinheiro aqui no meu bolso. Já viu gente falar assim? Para que vai servir esse negócio de orar agora, de ler a Bíblia agora, de ir na igreja agora? Eu preciso de resolver o problema aqui. E é onde a pessoa toma uma decisão. Irmão, quem ora, ela está tomando uma decisão agora para colher daqui a pouco. Diga glória a Deus. Para colher depois. Você tem que orar. Você tem que buscar Deus. Não venda a sua primogenitura pelo imediato, pelo agora. Talvez até você já tenha falado isso. Esse negócio de orar, o que vai resolver? Para que vai servir isso agora? Eu preciso do dinheiro para pagar a conta. Eu preciso do dinheiro aqui no meu bolso. Eu preciso resolver o problema. Não, você precisa realmente tomar a decisão naquilo que você não está vendo. Não baseado naquilo que você está vendo. Porque o que você vê vai passar, irmão. Vai passar. Não precisava ele trocar a sua bênção, a sua primogenitura. E você também não precisa trocar a sua, eu não preciso trocar a minha. As nossas decisões de hoje, daqui a um tempo, vão ter resultado. Diga glória a Deus. Vamos, irmão, pode ter certeza disso. O problema é o seguinte. O problema é que, por exemplo, se você hoje não está satisfeito com a vida que você está vivendo, ou com o lugar que você está, você tem que olhar para trás e ver as suas decisões. Porque as suas decisões te trouxeram até aqui. Te colocaram onde você está hoje. Pastor, não estou satisfeito. Então começa a tomar decisões diferentes daqui para frente. Daqui a um tempo você vai estar no lugar que você gostaria de estar. Diga graças a Deus. E eu sou muito feliz pelas decisões que eu tomei no passado. Sou muito feliz. A Bíblia diz ao jovem: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não chegue os dias maus e você diga: não tenho neles o quê? Contentamento.
Eu tive a oportunidade de vender a minha primogenitura. Teve, pastor? Tive, várias vezes. Mas graças a Deus, naquele momento, o próprio Espírito Santo não permitiu que eu olhasse só um momento, só um instante. Mas Ele me permitiu olhar lá na frente. E a decisão que eu tomei lá me trouxeram até aqui agora. Diga graças a Deus. Então cuidado, talvez você esteja hoje sofrendo a consequência de uma decisão que você tomou no passado. Mas pastor, eu não quero mais viver desse jeito. Então toma a decisão certa hoje. Amém, Jesus? Decida que daqui a um tempo você vai dizer, valeu a pena ter tomado essa decisão por algo que eu não estava vendo. Porque o que eu estava vendo passou. Ainda bem que eu não decidi por aquilo. Diga glória a Deus. E eu vi muita coisa passar, irmão. Ainda bem que eu não decidi por aquilo, por aquele momento, por aquele instante. Ainda bem, porque passou. E aquilo que eu não estava vendo, mas que eu creia, que eu acreditei, permaneceu. Diga graças a Deus. Assim vai ser contigo. Para terminar, vamos lá em Mateus capítulo 7. Mateus 7. Às vezes a pessoa quer só o que é mais fácil. Como eu falei de manhã. O Esaú, ele mesmo podia fazer a sua própria comida. Podia ou não podia, irmão? Sim ou não? Podia. Mas ele queria o que era mais fácil, que era imediato. Isso é um problema muito grande. Mateus capítulo 7, verso 13. Antes da gente ler, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quero que você responda com sinceridade. Se alguém colocasse diante de você uma coisa difícil e uma coisa fácil para você fazer, qual você escolheria? Ixi, misericórdia, acho que eu estou aqui sozinho hoje. Quem está aqui fala amém. Oh, misericórdia, achei que eu estava sozinho. Eu fiquei tantos dias com essa igreja sozinha aqui que eu peguei trauma. Pregando para aquela câmera ali, pregando para aquele celular ali, que eu peguei trauma. Hoje tem gente aqui, sim ou não? Oh, glória. Então, deixa eu perguntar de novo então. Se alguém colocasse diante de você uma coisa difícil e uma coisa fácil, com sinceridade, o que você escolheria? Ainda bem que vocês são sinceros. Graças a Deus. Mas vamos ler aqui, vamos ler. Eu quero ver sua resposta depois. Diz assim, ó, Mateus 7,13. Quem achou, diga amém. Fala assim, ó. Entrai pela porta o quê? Estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o quê? A perdição. E muitos são, hein? Os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontra. Agora vamos mudar a pergunta. Se você soubesse que uma coisa difícil que está sendo colocada diante de você hoje, amanhã fosse ficar fácil, e uma coisa fácil que está sendo colocada diante de você hoje, amanhã fosse ficar difícil, qual você escolheria? A difícil ou a fácil? Agora você entendeu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que ainda assim, escuta o que eu vou falar aqui, que é muito sério, viu? Isso aqui é a revelação do Espírito Santo. Muita gente que ainda assim está escolhendo o mais fácil. Por quê? Olha o que eu te falei. O mais fácil hoje, amanhã vai ficar. E o mais difícil hoje, amanhã vai ficar. E por que então que tem gente que ainda escolhe o mais fácil? Por quê? Eu estou falando desde o começo aqui. Porque ela olha o momento. Ela não está preocupada com o depois. Aliás, ela nem acredita no depois. Se acreditasse, ela escolheria igual você. O mais difícil hoje, por mais difícil que fosse, porque sabe e crê que amanhã vai ficar mais fácil. Mas as pessoas não acreditam. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Isso aqui é muito profundo. A pessoa que ela toma decisão baseada no momento,
está preocupada no depois? A promessa é que depois vai ficar mais fácil, mas se agora está difícil, não interessa para ela. Porque o que interessa para ela é o agora, o momento. Se agora está fácil, alguém pode dizer para ela, mas depois vai ficar difícil. Ah, mas o que importa é que agora está fácil. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, tem gente que não estava acreditando que ia ficar mais difícil, já está vendo que está ficando. Concorda comigo, sim ou não? Tem gente que estava escolhendo o caminho fácil, porque está dizendo, acha que isso aqui que é tão fácil vai ficar difícil. E já está percebendo, né? Mas ainda assim não está acreditando. Ainda continua escolhendo, optando pelo caminho fácil, porque o que importa para ela é agora. O que importa para ele é o momento. Mas depois a gente vê. O que importa é que agora está gostoso, está bom, está do jeito que eu quero, está maravilhoso. A porta é larga, o caminho é espaçoso. Mas depois vai ficar difícil. O Esaú desprezou, a Bíblia usa esse termo, desprezou a sua primogenitura por algo que estava fácil no momento, mas depois ficou difícil. Ficou tão difícil que a Bíblia fala, se não me engano, acho que é em Hebreus, que ele buscou até com lágrimas lugar de arrependimento, mas não achou. Isso aqui é muito forte que eu estou te falando. Invista o hoje, invista o agora, no quê? Na amanhã. Se tiver que ficar difícil, que passar pelo difícil agora, passe, meu irmão. Se tiver que passar pelo estreito agora, passe, meu irmão. Glória a Deus. Porque você sabe que é o caminho estreito que vai levar aonde? A vida. Amanhã vai ficar fácil, diga glória a Deus. Você tem que tomar a decisão assim. Quem é do mundo só vê o momento, só olha para o que está vendo. Nós vimos lá em 2 Coríntios que as coisas que se veem são o quê? Momentâneas, passageiras. Mas quem está lá fora, quem não tem esse entendimento, ele olha e vê uma pessoa igual eu e você, escolhendo o caminho mais estreito, escolhendo o caminho mais apertado, a porta mais estreita, ele fala assim, é doido. Sim ou não? Por isso que eles não chamam a gente até de doido. Você é doido? Chega lá na igreja, não pode fazer nada, pode curtir a vida, não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode. Não, eu quero agora é viver. Mas por quê? Porque eles ainda não entenderam. A decisão dessa pessoa é no agora. E me desculpe, eu vou voltar no assunto. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não desceu as águas do batismo, você está olhando só o agora. Ai, pastor, mas eu estou pronto. Sabe por que você não está pronto? Você fala assim, mas eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de fazer aquilo. Agora, no momento. Vai apertar? Vai. Eu não vou mentir para você não, vai apertar sim. Tem como você servir a Deus um caminho largo. Você vai ter que tomar uma decisão e tirar coisas da sua vida. Vai ter que abrir mão. Agora, vai. Mas eu te garanto que daqui a um tempo vai ficar fácil. Diga glória a Deus. Mas quem não quer? Por que a pessoa ainda não decidiu? Porque ela está preocupada com agora. Ela quer agora o caminho largo, a porta, o caminho espaçoso, a porta larga. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui é muito profundo, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus que hoje você está escolhendo o caminho estreito. Mas por que você está fazendo isso? Porque a sua decisão não está sendo baseada no agora. Quando a gente entende a obra de Deus, a gente muitas vezes por vontade própria escolhe o mais difícil. E quem está olhando de fora não entende. Mas por que você está escolhendo o mais difícil? Por que você está escolhendo o caminho mais estreito? A porta mais apertada? Por quê? Porque a tua decisão de hoje está vendo lá na frente. O que está pesando não é o que se vê, é o que não se vê. O mundo só vê o caminho apertado, a porta estreita. Mas a gente está olhando para aquilo que não se vê. Diga glória a Deus. Que é o que vai... É aonde vai nos levar aquele caminho. É onde o caminho estreito leva. Onde o caminho estreito leva? Volta aí, versículo 14. Porque a porta estreita, o caminho apertado. O caminho que leva para onde? Para a vida. Quando Deus chegou diante do povo lá de Israel, em Deuteronômio 30, eu falei aqui no domingo passado, Deus chegou naquele povo e disse, vocês precisam tomar uma decisão.
eu estou colocando diante de vocês hoje a bênção e a maldição, a morte e a vida. O que Deus mandou aquele povo escolher? Escolhe, pois, a vida. Só que Deus estava falando do depois. Porque automaticamente, se você escolhe a vida, qual é o caminho que vai te levar para a vida? Vamos ler de novo? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva. Então quem escolhe a vida está escolhendo o quê? A porta estreita. E o caminho o quê? Apertado. Quando aquele povo, Deus colocou diante deles uma decisão. E a Bíblia Viva que eu tenho aqui, eu falei domingo passado, Deus ainda diz assim para eles, ó, tomem, cadê? Eu tenho aqui. Deus ainda fala assim para eles, tomem a decisão. Toma a decisão. Você tem que escolher, você vai querer a vida ou você vai querer a morte. Está diante de você. Se você é uma pessoa, olha para o pastor, que pensa só no agora, meu irmão, sem perceber você vai escolher a morte. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece o quê? Direito. Mas o seu fim conduz o quê? A morte. Se você for igual a Esaú, você vai querer o agora, satisfazer o seu desejo, resolver o seu problema. Você vai querer o dinheiro no bolso, você vai querer o prazer daquela hora, você vai querer satisfazer a sua fome, a sua necessidade momentânea. Só que depois vai apertar. Depois vai apertar. Mas se você é aquela pessoa que crê em Deus, se você é aquela pessoa que toma decisão baseada no que é eterno, se o que pesa para você não é o que se vê, mas o que não se vê, se o que pesa para você não é o passageiro, não é o temporal, mas é o eterno, ainda que você passe apertado agora, Deus, eu escolho passar apertado, estreitar o meu caminho, porque eu sei que isso vai valer a pena daqui a um tempo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pronto, é isso. Em todas as áreas da sua vida. Hoje você precisa decidir. O que você vai escolher? Diante de você é colocado algo mais difícil, mas que depois você não está vendo, mas depois vai ficar mais fácil. Ainda que você não veja hoje. Algo mais fácil para você ver hoje, mas que você não está vendo, que depois vai ficar difícil. Você tem que decidir se você vai escolher pelo que você está vendo ou pelo aquilo que você não está vendo ainda. Se você vai escolher pelo momento, se você vai escolher por hoje ou se você vai escolher por depois. Deus, eu tomo a minha decisão. Irmão, eu lembro quando eu tomei a decisão, Jesus, eu vou ser fiel. Cada R$1 que entrar, se eu tiver que comer arroz com tomate, ovo, todo dia, eu vou ser fiel, Senhor. Estreita, estreita. Aperta, aperta. É uma decisão. Ficou apertado um momento, mas depois ficou fácil. Diga glória a Deus. É isso que as pessoas não entendem. Mas se fulano, você já recebe tão pouco, você ainda vai tirar a 10ª parte antes de tudo para poder oferecer para Deus. Pois é, mas você vai ficar apertado, mas é apertado agora. Mas depois vai ficar o quê? Vai ficar fácil. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu até brinquei, né? Falando da saúde, a pessoa vai lá e come tudo que quer hoje. Come, fala assim, ai, não sei se amanhã eu vou estar vivo, vou comer. Vou comer tudo. Amanhã vai ficar o quê? Vai ficar difícil. Quantas pessoas estão partindo até antes da hora porque não se limitaram, não se frearam. Eu falei uma coisa de manhã muito séria. O cristão, a gente, fala todos nós, viu? A gente riscou da nossa Bíblia um pecado que é tão pecado quanto os outros. Idolatria é pecado, prostituição é pecado, mentira é pecado, sim ou não? Sim. Comer demais. Hã? Deixa eu resgatar aqui esse pecado. Que a gente tem que lembrar. Quer ver uma coisa que o crente fala? A gente fala muito. O crente não come, não bebe. Mas, aliás, não fuma e não bebe, mas come, que é uma beleza. O missionário esses dias puxou a orelha de nós pastores. Pastores, vocês têm que parar de comer farinha branca, açúcar. Ele falou um monte para nós mesmo. Assim, no bom sentido, né? O missionário é pai. Ele falou assim, vocês amanhã vão agradecer. Sabe por quê, pastores? Vocês precisam desse corpo para fazer a obra de Deus. Aí amanhã Deus tem uma obra para você em tal lugar. E se esse corpo aqui não estiver bem, como é que você vai? O espírito vai sozinho?
Hã? Aí você, Deus, eu até queria, mas o corpo não vai. Mas por que você não cuidou? Quem está entendendo? Diga amém. Vê o missionário hoje, quantos anos missionário tem? O missionário faz 10 cultos num dia, viaja para a África, Estados Unidos, Canadá. Eu canso só de ver. Mas por quê? É o que estava falando, irmão. Você cuida hoje, para amanhã ficar fácil. Diga graças a Deus. Cuida hoje, isso é em tudo, todas as áreas. Eu acho que você já entendeu o recado de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Bem forte que é para Jesus. Glória a Deus. Estou com saudade, podia ficar aqui até meia-noite hoje, mas vamos ficar de pé, não pode. Eu quero fazer uma oração por você. Você trouxe aquele envelope da nossa Santa Ceia da decisão? Esse envelope aqui, eu quero que você ore com ele todo dia. E todo domingo você traga ele para a gente orar aqui na igreja. Pastor, não sabia, esqueci, não trouxe. Então você vai fazer oração com a sua mão no coração mesmo. Mas tem alguém que não está participando, porque a gente estava tendo culto presencial, às vezes você não conseguiu passar aqui na igreja, não deu tempo de você pegar. Pastor, eu quero entrar nesse propósito. Deixa eu explicar o que você vai fazer. Aqui atrás está a mensagem da Santa Ceia. Depois você chega em casa, leia, medita nela, tá bom? E aqui atrás do envelope você vai escrever a decisão que você tomou. A irmã pode ir passando lá, aí você vai escrever aqui atrás, já pode escrever até agora aí. A decisão que você tomou. Pastor, eu tomei a decisão de aceitar Jesus, de descer as águas. Pastor, eu tomei a decisão de sair dessa miséria, de sair desse fracasso. Eu tomei a decisão de confessar esse pecado, de abandonar esse pecado na minha vida. Porque às vezes o diabo convence a pessoa que ela não precisa se arrepender. Ela não precisa confessar o pecado, ela pode esconder hoje para não ter problema. Não, meu irmão, confessa. Mas pastor, eu vou passar vergonha hoje se eu tiver que confessar esse pecado. Vou passar muita vergonha. Então passa hoje. O missionário fala assim, é melhor você ficar vermelho aqui agora do que ficar amarelo a eternidade inteira. Escolhe o hoje, meu irmão, investe o hoje no amanhã. Fulano, eu pequei, olha, você é meu marido, minha esposa, você é meu patrão. Deixa eu te falar, eu fiz assim, assado, tal dia, tal hora. Eu quero me livrar disso, eu quero me acertar. Diga graças a Deus. Você está pensando depois. É o que eu falei, é uma coisa difícil que você vai fazer hoje, para amanhã ficar fácil para você. Aí tem gente que fica escondendo o pecado hoje, é fácil esconder hoje, mas amanhã vai ficar difícil, porque não há nada oculto que não venha a ser o quê? Revelado. Toma a decisão, põe aí, Senhor, eu vou deixar esse pecado, eu coloco aí nesse envelope, Senhor, eu vou perdoar aquela pessoa, vou tirar esse ódio do meu coração. Não vai ser fácil, mas eu vou ligar para ela. Eu vou até nele, até nela. Vou falar assim, é o seguinte, olha, você me perdoa, eu a partir de hoje eu também te perdoo. Não sei o que eu lhe fiz, mas você está perdoado. E eu peço perdão para você. Eu quero acabar com isso aqui, é difícil, mas depois vai ficar fácil para você. Diga glória a Deus. Você vai se livrar desse peso, dessa mágoa, desse sentimento. Aquela pessoa com quem você não fala, você não conversa. Toma a decisão, irmão. Eu não sei qual a decisão que você tem que tomar. Talvez seja ser fiel a Deus a partir de hoje em tudo que chegar na tua mão, ainda que com aperto, ainda que com um estreitamento, mas depois você crê, Deus vai te honrar. Toma a decisão, você vai escrever nesse envelope atrás, você vai pegar um papel e escrever por dentro, eu não sei, mas todo dia você vai apresentar a Deus a sua decisão. Jesus, está aqui a minha decisão, eu tomei a minha decisão, vou orar todo dia, eu vou parar de murmurar, a minha decisão é essa. A minha decisão é perdoar. A minha decisão é parar com esse pecado, parar com esse vício. Meu irmão, Deus vai te ajudar na tua decisão. O que você decidir